Pitoli, a defesa do Felipe Martins, ex-assessor internacional da Presidência da República, protocolou no Supremo Tribunal Federal uma manifestação de mais de 120 páginas em que acusa o delegado Fábio Schor, da Polícia Federal, de manipulação probatória, desvio de finalidade e abuso de autoridade. O documento, acompanhado de um conjunto inédito de provas obtidas no Brasil e nos Estados Unidos, pede a nulidade total do inquérito que deu base à prisão preventiva de Martins e solicita a investigação contra o delegado. Segundo a defesa, o ofício assinado por Fábio Schor teria sido usado como instrumento de autoproteção diante do avanço de investigações internacionais e configuraria uma conduta governamental ultrajante, expressão retirada da doutrina da Suprema Corte norte-americana para designar ações de agentes públicos que corrompem a função estatal. O documento rebate o ofício da Polícia Federal que havia sustentado a hipótese de que Felipe Martins teria induzido as autoridades brasileiras a erro ao simular uma viagem aos Estados Unidos no fim de 2022. Para a defesa, trata-se de uma fantasia delirante e juridicamente impossível. A equipe jurídica apresentou registros oficiais que comprovam que o nome de Felipe Martins só apareceu nos sistemas migratórios norte-americanos em abril de 2024, quando o ex-assessor já estava preso e o delegado Fábio Schor se encontrava em viagem oficial aos Estados Unidos. Os dados teriam sido obtidos junto ao chamado CBP, que é o órgão responsável pelo controle de fronteiras nos Estados Unidos. Uma nota desse órgão, publicada em 10 de outubro desse ano, é citada como uma das principais provas anexadas pela defesa. No texto, a autoridade norte-americana confirma que Felipe Martins nunca ingressou nos Estados Unidos na data alegada pela Polícia Federal, que é 30 de dezembro de 2022. O órgão condenou o uso do registro indevido por autoridades brasileiras e afirmou que investigará a origem da fraude, com promessa de impor medidas preventivas para evitar novos casos. Além da nota, foram apresentadas atas notoriais de todos os passaportes de Martins, tanto o passaporte diplomático como o passaporte comum, com autenticação de cada página. Esses documentos reforçam que não houve registro de entrada ou saída internacional naquela data. A manifestação acusa Fábio Schor de induzir o Supremo Tribunal Federal ao erro e de produzir hipóteses fantasiosas para justificar uma prisão ilegal e abusiva. O texto também critica a Procuradoria-Geral da República, sob comando de Paulo Gonet, por reproduzir criticamente as alegações da PF sem examinar os elementos técnicos. Para a defesa, o ofício da Polícia Federal não tem natureza técnica, mas política. Ela diz o seguinte: uma tentativa de reescrever a história para justificar a prisão de um inocente, é o que resume o advogado Jeffrey Schichini e a defesa do Felipe Martins, que faz essa alegação e começa a apresentar provas e inclusive novos documentos que começam a aparecer, Pitoli. Barros, obrigado pela notícia, pela informação. Eu tenho algumas coisas antes do comentário aqui, algumas ponderações. Primeiro, qual era o problema caso Felipe Martins tivesse viajado no dia 30 de dezembro de 2022? Qual o problema? Me diz, qual o problema? Vai, qual o problema? Vamos lá, agora, com a palavra Polícia Federal, com a palavra o Supremo Tribunal Federal, me diz, qual é o problema? Onde está o problema? Tá, esse é um ponto. Segundo ponto. Antes de falar de Felipe Martins e da situação apontada pelo Schichini. A Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, esses caras não tiveram, inclusive, a preocupação de ouvir o presidente Bolsonaro sobre baleia, importunação de cetáceo. Não tiveram essa... ele importunou uma baleia. Outro dia eu vi um vídeo na internet aí, litoral do Rio. Não vou falar onde foi, meu objetivo não é complicar a vida de ninguém. Mas tinha ali uma escuna, qualquer coisa ali, um barco, alguma coisa do tipo, passando e do lado baleias, tem um cidadão que pula para nadar pertinho da baleia. E daí, qual? Importunou também ou não? Só para saber. Nesse caso, só cabe a lei para o presidente Bolsonaro. Agora, se vocês tiverem a capacidade de chamar o Bolsonaro, presidente Bolsonaro, para falar sobre baleias, por que é que vocês nunca chamaram o presidente Bolsonaro para falar sobre Felipe Martins?
Qual o problema? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade? Espera um pouquinho, quem era o chefe do negócio lá? O presidente no dia 30 de dezembro era Jair Messias Bolsonaro. Ok, chama esse cara lá. Senhor Jair Messias Bolsonaro, portador do CPF tal, do RG tal. Felipe Martins viajou no avião no dia 30 de dezembro de 2022? Faça a pergunta para ele. Perguntar sobre baleia vocês gostam. Mas por que não pergunta sobre Felipe Martins? Para o presidente Bolsonaro. Essa pergunta, acredite se você quiser. Olha o tamanho da estupidez desse processo. Essa pergunta nunca foi feita para o presidente. Como assim? Me diz aí, como assim? Quem é o chefe do negócio aí? Bolsonaro. Até 31 de dezembro de 2022, o presidente do Brasil era Jair Messias Bolsonaro. Ok. Então, dia 30, ele era presidente ainda. Chama ele lá. Jair Messias Bolsonaro. O Felipe Martins viajou no seu avião? Não. Acabou. E aí? Tá bom. E daí para frente? Tiveram que criar toda essa situação, porque qual foi a... Desculpa a minha franqueza e meu francês. Tiveram que fazer essa cagada toda, esse puta desse tropeço, essa lambança, sabe quando o cara faz, pisa, espalha? É um negócio horrível. Tudo isso porque eles identificaram no Felipe Martins alguém que pudesse dar com a língua nos dentes igual o covarde do Mauro Cid. Igual esse covarde do Mauro Cid. Então eles olharam para o Felipe Martins e falaram assim, o Felipe vai delatar. É só a gente meter um calor nele que ele delata. Tá, a gente fala que ele foi para os Estados Unidos, a gente cria toda uma situação, tal, prende, tentativa de fuga, aquela coisa toda, minuta do golpe. A gente cria todo esse cenário, prende o Felipe Martins, porque pelo perfil, né, estou vendo aqui pela foto, posso imaginar os caras, né? Esse aqui vai delatar. Esse aqui vai entregar. E quem entregou foi o covarde do Mauro Cid, né? Entregou o quê? Mentiu, perdão. Esse cara vai delatar. Eu vou prender. Tá. Vamos prender por quê? Porque ele tentou fugir. Tentou fugir. Porque ele tem um minuta do golpe. Mentira, né? Todo mundo sabe que isso é mentira. Tá, então vamos prender esse cara. Tá, mas a gente vai prender dizendo que ele fugiu para os Estados Unidos? Tentou fugir? Tá bom. Só não combinaram. Por quê? Na lista tinha o nome, mas ele não foi. Puta, mas agora a gente prendeu dizendo que ele foi. E agora? Não, agora a gente forja. Agora a gente tem alguns amiguinhos lá que vão nos ajudar. Tudo isso para prender o Felipe Martins, justificar a prisão do Felipe Martins. E é por isso que a inserção dele no tal do I-94 só acontece 1 ano e meio depois da suposta viagem que nunca aconteceu. Por quê? Porque eles prenderam o Felipe Martins com o intuito, com o objetivo de vê-lo delatar, colaborar com a justiça. E se deram mal, porque encontraram um homem de um brio. Nós precisamos reconhecer a coragem, a honradez desse homem. O que o Felipe Martins fez, um força especial como Mauro Cid, covarde, não fez. Mauro Cid mentiu, ele sabe que mentiu. E essa história de pressão, porque torturou, porque torturou, peraí. Esse cidadão ficou 6 meses na cadeia sabendo que é inocente. Esse cidadão passou 10 dias numa solitária sabendo que é inocente. Mas eles apostavam que a partir dessa prisão de 10 dias sem ver a luz do sol, torturando, que ele fosse fantasiar, criar, né, como o Mauro Cid fez. Só que não. Só que, da mesma forma que disse há pouco sobre a vida do presidente Bolsonaro sendo destruída, a saúde sendo destruída, a família sendo destruída, a vida, o tempo passando, o tempo que não volta mais, Felipe Martins vive a mesma coisa. A mesma coisa. E eu quero saber como é que o Estado brasileiro, a partir de todas essas mentiras contadas nesse processo, trama golpista,
babaquice, essa besteira, que criaram para tirar o Bolsonaro do jogo, para tirar o presidente Bolsonaro do jogo, criaram essa situação e nós, Barros, eu, você, tal, vamos ter que pagar essa conta, porque a conta da indenização vai chegar. E não tem como indenizar o tempo que o Felipe Martins, em plena idade produtiva, ativa, economicamente falando, poderia estar vencendo, ganhando, prosperando, e está preso até hoje para sustentar uma mentira. Como é que vão fazer agora? Só que tem gente que acha que não. Eu aposto que sim. E eu não estou no TikTok, tic-tac, né? Tic-tac, no tic-tac do relógio, 48 horas. Essas besteiras não me... Mas eu posso ter a esperança de que o caso Felipe Martins, quando julgado nos Estados Unidos, quando apurado de fato num país sério, que o nosso não é hoje, essa verdade vai custar caro para muitos desses mentirosos, desses criminosos que estão promovendo tudo isso contra a vida de um inocente. Um outro inocente. Quantos, hein? Quantos? Ele é só mais um. Tem Anderson Torres, tem General Garnier, tem Mário Fernandes, tem Braga Neto preso até agora, tem Augusto Heleno, tem Ramagem. Olha as vidas destruídas aí. Para uma mentira. Para tirar o Bolsonaro do jogo. Então, amigo, o que o Jeffrey Chiquini, meu amigo Chiquini, está fazendo, é só escancarar, né? Uma farsa. Uma farsa. Promovida por quem a gente deveria acreditar, olhar, né, e falar, puxa vida, né, estamos falando da Polícia Federal do Brasil, do Supremo Tribunal Federal. Enfim, tiveram que criar essa novela Vale Tudo aí, né? Só que nesse caso o Odete Reutemann é aprendiz. Aprendiz.